Então vamos falar da Juventus. Vamos lá, mas então, Osório, vou passar. Stefano, podemos passar a palavra para ele abrir o tópico? Lógico. Beleza. Então vamos lá, Osório, tá contigo a palavra. Pode aí elogiar o teu ídolo, teu preferido, teu treinador dos sonhos. Eu sei que você tem uma fotinho dele aí colada na parede do seu quarto. Pode falar aí. Tem Escamaca e o grandioso aqui. Não, tipo, o Enzo sabe, eu não tenho crítica, não tenho apontamento à primeira passagem do Alegre, essa segunda é muito complicada. E eu acho que exatamente pensando tipo, fica alegre, sai alegre, acabou que ficou, né? Me parece muito confuso aí no mercado que a Juventus vem pensando. Claro, alguns caminhos já começam a ficar mais claros. Por exemplo, o ala direito, que a Juventus tanto quer, para fazer dobra junto com o EA. A Juventus pensa em nomes para o ataque, para uma eventual saída do Vlahovic, que inclusive eu acho que deveria acontecer, se possível, o quanto antes. Se fala não possível saída do Chiesa, e aí eu já sou mais reticente, eu já sou, tipo, não, mantenha-se o Chiesa. Ainda se fala muito em Kessié, fala em eventualmente um outro meio-campista. Eu acho que quando se falava na contratação do Milinkovic-Savic, que era um cara que ia dar um grande upgrade, que era um jogador, provavelmente, se não era o melhor meio-campista da Itália, você poderia dizer que era um top 2, no máximo um top 3, fazia sentido. Agora, você pensar num Kessié que não acho que vai ser uma grande melhora, não vejo muito sentido. E aí, tem muito dessas especulações de contratações que você fica pensando, tá, mas por quê? Um exemplo disso, e é um bom jogador que eu vou citar aqui, a Juventus ficou muito tempo se falando, tem um acordo com Paris, e eles diziam, muito bom Paris, mas por que o Paris? Porque a Juventus tem o Kostic, tem o Cambiasso, que chegou há pouco tempo, tem o Willian, que faz a ala esquerda, o Pellegrini. É um jogador que jogou nas duas laterais no Lille na última temporada. Em última hipótese, você ainda tem o Destilho ali, que está com o ligamento rompido, deve voltar no meio da temporada. O Danilo já jogou por ali também. Então, cara, para que mais um lateral esquerdo se você tem tanto jogador? Tem o Pellegrini, acabei de ver, tem o Pellegrini também. Tá, mas vamos lá, Osório, só fazer uma observação. Vamos lá. O EA jogou uma temporada só de lateral, ele não é lateral de origem, tá? Então, assim, não é que ele foi bem no Lille, que ele agora virou a solução dos problemas na lateral. Tanto na direita, que é onde ele vai jogar, principalmente quanto colocá-lo na esquerda. Ele é uma incógnita na direita e também é uma incógnita principalmente na esquerda. Então não dá para contar com ele numa lateral se o Alegre for querer mudar o sistema para jogar numa defesa 4. Ealing Júnior, esquece. Lateral, esquece. Para jogar de lateral, ala, ok, concordo. Lateral, aí entra na mesma categoria, para mim, do EA. Vai ser um cara que vai ter que ser testado, vai ter que ter paciência, vai oscilar, vai errar, vai ter que se adaptar. Vão ter essa O time de EA? Não, o time de EA ele veio para jogar na lateral direita. O que eu tô falando lateral assim, não, pô. Conta aí. Lateral. Ele jogou de lateral / ala na temporada passada no Lille. Ele jogou sim. Só que assim, é aquilo que eu tô falando pro Osório. Não dá para você contar com o ovo ainda dentro da galinha. Ele é um cara que jogou uma temporada de lateral. Ele não é um lateral, ele não é um ala. Ele tem atributos, tem potencial, mas ainda não é esse cara. Ele vai ter que ter tempo de acomodação. Ponto. Sem fazer juízo de valor disso. Segundo, Ealing Júnior, para mim é a mesma coisa, só que do outro lado. Kostic. A gente já viu que o Kostic, quando joga de ala, como ala, ele já tem várias dificuldades. Ele é mais para jogar mais para frente, para ser aquele cara para cruzar uma bola ou atacar, usar a força física. Defensivamente, ele já não é esse cara, ainda mais de lateral. Então é outro cara que também ali é um jogador mais pronto, mas também não é lateral. Então, assim, eu entendo ir no lateral. O único lateral que a gente tem mesmo que é lateral é o Cambiasso. E o Danilo pode jogar invertido. O Destilho joga no banco, acho que ele é melhor jogando no banco do que ele jogando bola mesmo de titular. Então, assim, eu só tô fazendo contraponto porque, assim, a torcida da Juventus
tá achando que não se tem problemas nas laterais. Eu, analisando o elenco, eu vejo que ainda tem espaço para muita melhoria nas duas laterais. Eu acho que o time não tá ok nas duas laterais. Eu acho que falta, e eu acho que para mim deveria ser a prioridade da equipe justamente essas duas posições, muito mais do que falar em Lukaku no ataque, falar em outro meio-campista, que eu acho que o meio-campo para mim é o que está mais ok no time. Acho que até um zagueiro antes de um atacante poderia chegar também, entendeu? E eu não sei, o Enzo, eu não sei como a Juventus, eu não sei como a Juventus não foi atrás de Belanova, que estava barato. Então, aí Não eu sei. só quis fazer a observação, porque o Osório estava falando do Paris e eu vou muito na linha dele. Não, o Paris é esquerdo. Então, mas eu também questiono por que o Paris? E eu vou muito nessa linha, eu concordo com o que ele estava falando. Agora, a Juventus ficou flertando com um monte de lateral aí, né, nessa janela, né? Paris, Rome tá flertando até agora, o Fresneda já se falou lá atrás, e também o Castanhe, que agora voltou à tona. Então, assim, estão falando tanto porque, de fato, vem... Castanhe, o Timothy Castanhe, o Timothy? Isso, que foi da Atalanta, ele mesmo, que está no Leicester. Então, assim, Osório, desculpa te cortar, eu só queria deixar essa observação aí e te devolver a palavra, porque eu acho que, ao meu ver, não está ok, as laterais não estão ok. Ainda mais se você for jogando uma defesa 4. Eu mencionei isso, assim, a gente toma como ponto de partida que a Juventus prioritariamente atua no 3-5-2. Por isso que eu fiz o questionamento de por que trazer esse jogador. Tipo, eu entendo que ele é talentoso, promissor, mas eu não via necessidade. Eu acho, a gente falou um pouco da questão do Timothy Weah. Sim, ele fez apenas uma temporada jogando nas laterais. Mas foi como lateral, não foi como ala. O Lille jogava no 4-2-3-1. Isso, foram 19 jogos, se eu não me engano, 18 ou 19 jogos jogando de lateral, fora as outras posições que ele também jogou na temporada. E ele é muito um jogador de corredor, então eu já imagino ele que a gente vai estabelecer ele como ala. Porque a gente viu o Allegri estabelecer mais vezes o Willian. Ainda que poucos minutos ele jogou como ala. Então eu imagino que, assim, é uma substituição já pensando na saída do Quadrado. Pensando também, eu acho que na lesão do Destilho, que vem esse segundo ala. E aí, tem todos esses nomes que foram citados, que a maioria não me agrada. Vou deixar bem claro. Por exemplo, falaram do Fresneda, que é um nome bem cotado do futebol espanhol. Valladolid, né? Valladolid. Mas eu, assim, do que eu vi, nada que muito tenha me impressionado. Aí, sempre ronda o nome do Demi Holme, do Spezia. E, cara, ele, para mim, é um cara que é uma locomotiva fisicamente e é só isso. Ele, tecnicamente, eu acho bem pobre. É um jogador muito alto, muito forte, muito rápido, vai ultrapassar o tempo todo, mas... É o Lichtsteiner com menos técnico. Basicamente é o Lichtsteiner com menos técnico. Menos técnico do Lichtsteiner já dá para perceber que não é muita coisa. O Lichtsteiner, por incrível que pareça, ele em algumas situações ele conseguia defensivamente. Não, ele conseguia chegar e ainda cruzar. Eu já não vejo o Rome fazer isso. Eu já não vejo cruzar muito pelo Lichtsteiner. E aí me parece que o Castanhe é um jogador que a Juventus está cozinhando, porque fala que já tem acordo há muito tempo, só que aparentemente não é o jogador que eles querem, e eu, pessoalmente, não é o jogador que eu quero. E aí, o Castanhe é lateral esquerdo, Osório? Lateral esquerdo? Ele joga nas duas. Ele é majoritariamente direito, mas acho que ele tem destria, isso eu fiquei com dúvida. Ele tem boa destria. Ele tem boa destria, então ele pode jogar dos dois. É tipo o Cambiaso, né? Sim. O que me parece é que a Juventus vai, assim, deve ter dado alguma data para ele, tipo, a gente tem até tal dia. Qualquer coisa, se passar desse dia aqui, você tá livre para ir para outro clube. Se a gente não contratar ninguém chegar, já tá fechado aqui o acordo. Eu imagino que seja isso. Então, assim, eu não me surpreendo se chegar daqui a 2 dias a Juventus anunciar o Castanhe. Se amanhã anunciar o Castanhe, para mim não me surpreende nada. Apenas me decepciona, porque eu não queria esse jogador. O meio-campo parece já resolvido. Tipo, ainda que a Juventus busque como é o nome? O QC. E aí a gente pode até ver se vai ter saídas. Fala-se na saída do Zaccaria. Antes era cotada a Premier League, agora parece que apareceu o Mônaco. Saída do McKennie. Enfim, e vá lá uma possível saída do Pogba.
Mas, pelo menos o setor de meio campo, eu acho bem resolvido. Passa a palavra para o Renzo, que acho que ele queria... Não, só para trazer uma informação aí do QSE. Primeiro, a informação do Zaccaria, né? Que o Junto ele estaria voltando agora, antes da delegação, para tratar da saída do Chesney, que parece que o Bayern está interessado. Então, ele vai abrir as negociações com o Bayern pelo Chesney. Mas antes, ele vai para Londres para entender a situação do Zaccaria e do Lukaku. Enfim, aí vou devolver a palavra para você, se você ainda for concluir. Uma pequena observação aqui. O negócio do QSE seria um empréstimo com uma opção, podendo virar uma obrigação de compra ao final, dependendo dos atingimentos de metas. Se a Juventus for para a Champions, vira uma obrigação de compra. Aí falam-se entre 10 e 15 milhões, mas a Juventus ainda não conseguiu bater o martelo com o Barcelona. O preço, se aventando a possibilidade de virar uma obrigação de compra, nem é o fator que me incomoda tanto nessa equação aí, não. O que me incomoda, mas nem tanto quanto a do Lukaku, é o salário. Porque o QSE vai ganhar o salário que a Juventus sofreu para fazer o Rabiot renovar o contrato. Que para o QSE foi assim, tudo bem, liberou espaço para o Paredes, liberou espaço do Di Maria em folha, mas assim, eu acho que é um valor um pouco alto, assim. Então, só essa informação que tinha que trazer. Eu só acho inacreditável a Juventus, né, tendo o Ranocchia, emprestou o Ranocchia para o Empoli e estar passando isso tudo por causa do QSE. Estava em casa. Eu acho o Ranocchia um baita de um jogador. E eu acho que poderia fazer uma função. Assim como eu tenho opiniões sobre outros clubes, essa não vai ser diferente. A Juventus cansa, o Milan cansa, a Internacional cansa de ter jogadores ali e vão buscar em outros lugares, né, um jogador da mesma função que exerce até melhor do que esses jogadores que são pretendidos e acabam não fechando. O que sendo bem específico, não faz sentido nenhum. Não é o problema da Juventus. Não é o problema da Juventus. O problema da Juventus, como eu vivo batendo na tecla, até com o Enzo, a gente vive debatendo isso. Cara, é o setor ofensivo, é a organização, é o armador. Não tem um armador há muito tempo. E a Juventus insiste em contratar jogadores. Não, vamos contratar o Arthur. Vamos contratar o Rabiot. Vamos contratar aqui, um meio-campista. Teve o Pjanic, que fazia essa função e cismou que todo mundo fazia. E não é a situação que acontece. A Juventus, assim como o Milan, assim como a Inter, pelo menos, tem um esquema tático que facilita que não tenha um meio atacante. Mas tanto a Juventus quanto o Milan passam por esse mesmo problema. Não tem um meio atacante realmente que produza, né, dê alternativas para o setor ofensivo. Não tem. E o Ihara tem, que voltou e não vai ficar também na Juventus, como até o Enzo antecipou, inclusive da live, né? Não tem ninguém que faça aquela função. E é incrível como insistem em meias centrais e volantes para preencher meio campo e não tem ninguém para ser a mente criativa do meio campo do futebol italiano. É difícil a gente lidar com isso. Talvez a única que tenha isso é a Roma, que a gente vai citar daqui a pouco. Mas mesmo assim, tanto a Juventus tem um problema absurdo nisso, além da lateral direita, que ninguém está falando ainda, até falar do Castanho, mas mesmo assim, o Danilo, que era o lateral direito, virou zagueiro. Tem o De Sciglio, que não é lateral direito, nem lateral esquerdo, nem zagueiro e nem jogador. Então a Juventus precisa entender que o problema está ali. Como que ninguém observa isso? Como que nenhum diretor da Juventus vê, cara, olha só, a gente não tem lateral direito, cara. Vamos contratar um cara. Não, vamos contratar um volante. Temos 18 volantes, vamos contratar mais um. Pô, cara. Vai lá, Osório, eu acabei te cortando.
Não, E assim, eu acho que vale contar um pouco em cima do que o Stefano falou. Eu acho que dá para se virar sem jogar com um 10, mas eu acho que pelo menos você tem que seja um cara que o seu time tenha muitos jogadores criativos. Então, por exemplo, a Juventus tinha ali no... O Rabiot conseguiu as suas assistências, o Kostic fazia muita assistência, você criava pelas laterais jogada de linha de fundo, você tinha um Di Maria, não é um 10, você é um cara que tem o último passe, e aí saiu. E eu não vejo você falar de um nome, um substituto para o Di Maria, que eu acho que faria muito sentido. Eventualmente, cita o nome do Zaniolo, que eu não sei se é tanto esse cara. E o momento dele, depois que ele fez aquele gol daquela final da Conference, ele entrou numa maré negativa, é jogo muito ruim. E claro, você vê que tem uns lampejos ali de um jogador de muito talento. Mas eu não acho uma contratação confiável. Mas, Osório, só um detalhe. Até puxando até uma pergunta que foi citada anteriormente aqui no chat, falando do Chiesa, cara. Eu acho o Chiesa atualmente mais jogador que... Atualmente não. Nos últimos anos, mais jogador que o Di Maria. Para a seleção italiana, o Chiesa foi muito mais do que o Di Maria para a seleção argentina. Eu só pego por esse parâmetro. O Chiesa é muito jogador. Só que cabe à Juventus entender isso. O Chiesa é um caso estranho. Porque, tipo assim, eu acho que a temporada passada era muito compreensível que você tem um jogador voltando de uma lesão de LCA, você dosa os minutos dele, porque muitos jogadores, após romperem o LCA, têm problemas de lesões musculares. Beleza, você manteve o Chiesa ali no banco de reserva como jogador de segundo tempo, show, ele até ofertou sinais de estar insatisfeito, mas eu acho que foi feito o que tinha que ser feito. Agora, qual é o problema? Para mim, o Chiesa, ele é o melhor jogador ofensivo que a Juventus tem. Talvez dê para falar que seja o melhor jogador do clube. A questão é, você tem um esquema tático que ele não cabe. É isso. Ele não bate no 3-5-2 porque, como ala, ele vai deixar muito problema defensivo. O Napoli se valeu muito disso naquela goleada. Como segundo atacante, ele tem que atuar pelo centro. E o Chiesa sempre foi um jogador que, nos seus melhores momentos, ele atuou em zonas de corredor lateral, em amplitude. Muitas vezes se desmarcando para o centro, mas não era um jogador que tinha como papel de ser um jogador de corredor central. Ele era um jogador de corredor lateral. Só que no 3-5-2, esse papel é dos alas. E aí você vai fazer o Kostic cair mais por dentro, você vai fazer... Tipo, me parece que ele ficou meio peixe fora d'água num time que era para ele ser, teoricamente, o melhor jogador. E isso deixa meio que uma gestão bem confusa de como você vai utilizar esse jogador. Talvez valha uma adaptação 4-3-3, pensando, por exemplo, algo próximo ao que foi com o Pirlo, por exemplo. Você tinha o Danilo como lateral direito e ele como ponta. E aí você fazia aquele ajuste em que o cara ficava como terceiro zagueiro. Mas aí talvez entre. Você tem um monte de alas, mas você não tem lateral esquerdo. Você vai utilizar o Alexandre, que era até um cara que a gente não mencionou quando a gente falou, porque ele não rescindiu o contrato. Ele ficou na Juventus. Ficou, mas ele está à margem do projeto. Até agora que foi dito que ele está à margem do projeto. Mas ele ainda está no elenco. Ele se recusou a sair, mas ele está lá sim. Sim. E eu acho que para fechar só da Juventus, questão do tema Vlahovic. Que eu tenho uma opinião clara, que assim, eu adoro o jogador. Eu acho ele subaproveitado. E não apenas eu acho ele subaproveitado, como acho que a Juventus tem que negociar. Por quê? Porque ele está com problema de pubalgia que sinaliza problemático. Então, assim, ele tem um salário alto. Se ele está com um problema desse, ele não vai melhorar tecnicamente. Ele não vai... Eu não imagino ele sendo o artilheiro da temporada com problemas físicos. Vai perder valor de mercado, o contrato dele vai ficar curto também. Então, cara, tem que negociar agora. E aí, é substituir. Eu acho que foi um equívoco trazer o Milik tão cedo. Dava para ter esperado. É um jogador, tipo, não é um monstro de centroavante que você tivesse que garantir a qualquer custo. Se para o final do mercado, mas o Milik fechou com outra equipe, tá, você traz outro centroavante se for para ser o reserva. E eu até comentei com o Enzo. Eu
fecharia com o Jonathan David, parece um nome barato, bom. E Barato não é não. não, 60 40 mil. milhões. 60. Você 60. viu por 60? Ah. Já começa a ficar complicado. Eu tentaria baratear, ou, enfim, fazer algum tipo de composição com o Jonathan David. E teria o Scamacca no elenco, até como um jogador italiano. Eu teria esses dois, tipo, eu trocaria 1 por 2. Seria o que eu teria feito. Mas quanto mais o mercado avança, pior fica. Porque eu falo sempre com eles, ó, pode muito bem algum clube chegar, comprar o Vlahovic no final do mercado, qualquer opção que a Juventus tenha que trazer, o preço dispara. E eu acho uma péssima ideia para mim que vendam o Vlahovic, sei lá, daqui a 15 minutos. O quanto antes vender esse cara, melhor. E isso não é uma crítica ao jogador, é entender que a situação que ele tem na Juventus não é favorável para o clube. E eu acho que seria o melhor negócio. Acho que tem uma reformulação aí em caminho. E, assim, apesar de todos os problemas que a gente citou aqui, com a Juventus e tudo mais, que o Allegri se aproveita de jogador, com algumas incertezas que param em outras equipes, e com a Juventus fora de competição europeia, com um calendário mais vago, esse time dá para brigar pelo Scudetto. Dá para ganhar o Scudetto. Tenho minhas dúvidas. Com o Allegri como treinador, eu tenho minhas dúvidas. Vamos lá. Questão do ataque. Concordo, só que a Juventus tem um problema sério aí. Ela tem um atacante de 23 anos que ganha 7 milhões de euros anuais e que, se a gente for rebobinar a fita de quando começou esse erro, o erro começou em você dar à Fiorentina 90 milhões para tirá-lo em janeiro para vencer um leilão com o Arsenal, né? Assim como foi com o De Ligt, pagaram 85 milhões para vencer o leilão contra o Madrid. Então, assim, a Juventus tem um histórico pregresso de contratações atabalhoadas, equivocadas, por não ter sangue frio de esperar. O que era dito na imprensa? De que o Vlahovic, independentemente das ofertas que ele estava recebendo, ele queria jogar na Juventus. E ele já tinha sinalizado para a Fiorentina que ele não iria renovar o contrato dele. Que iria acabar nessa temporada. Então, assim, por que não se forçou a barra e não se esticou a corda um pouquinho mais lá atrás? Tudo bem, eu não gosto de ficar usando se. Mas, se a gente for olhar do ponto de vista de erros cometidos, eu acho que não só a pubalgia. A pubalgia é um reflexo de que ele teve um problema físico, hoje ele está desvalorizado não só por conta da lesão, muito do porquê o treinador não está sabendo extrair o melhor dele. Antes dele ter esse problema da pubalgia, ele já estava subutilizado, o valor de mercado dele caiu, só que aí o Juventus pagou quase 90 milhões, se você analisar todo o contexto do que foi pago, dos bônus, de tudo, foi quase 90 milhões investidos no Vlahovic. E é normal que a Juventus agora não vá querer vendê-lo por menos de 75, 70. Então vamos lá. Então já a dificuldade do Vlahovic sair já se vai pelo preço que a Juventus quer, para não ter uma minusvalência. Já vou passar a palavra para vocês, tá? Rapidinho. Só concluir aqui. Então, assim, eu acho sim, eu concordo com você. Eu acho que tem que vender, principalmente se ele realmente está com pubalgia. Agora, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Na temporada passada, quantas lesões a Juventus teve no seu elenco ao longo da temporada? Várias. E sistematicamente. Não tinha um mês, uma semana do mês que não tinha alguém parando por lesão. Então, o quanto esse problema do Vlahovic não está sendo prolongado também por uma má gestão física do atleta? Eu não sei. Isso não é transparente na Juventus. Isso já foi questionado, inclusive. Então, assim, vamos lá. Digamos que realmente ele esteja com esse problema crônico. Concordo, tem que vender. Só que a gente tem um nó para desatar aí. A gente tem que vender um cara que está subutilizado, subaproveitado e lesionado por um valor, sendo que a gente não quer perder monetariamente com o que a gente investiu nele. E aí você olha, beleza, então a gente vai contratar primeiro. Quais são as opções que você vai contratar? Lukaku, dando 8 milhões de euros na mão dele, no mínimo. 8 milhões de euros na mão dele, 9, 10, 11, isso é um absurdo. Me desculpa, mas para mim é um absurdo. Nada contra o Lukaku. Eu concordo com você, ele contextualmente ele é um bom jogador. Contextualmente. Agora, eu não pagaria jamais 8, 9, 10, 11 milhões de euros por um atacante de 30 anos que vai custar 40 milhões de euros e aí depois você vai ficar com ele emperrado no elenco. Porque para onde você vai passar ele eventualmente para frente, se ele se valorizar? Você não vai conseguir vender, a não ser que os árabes queiram de novo tirá-lo, ele mais velho, para levar para lá, para a Arábia. E ainda assim você teria que partir de uma premissa de vender por 40 milhões no mínimo. Então, assim, a Juventus tem vários problemas aí a resolver. Tem um elenco inchado, um elenco que tem muito jogador com salário faraônico.
fruto de herança passada. Então, assim, eu acho que a Juventus vai ter que fazer um equilíbrio financeiro aí e parar de cometer esse tipo de equívoco de supervalorizar salarialmente o jogador. Que esse é 7 milhões de euros, eu não entendo o porquê. Eu não faria essa contratação, dar 7 milhões de euros na mão do QCE. Tendo você o Zaccaria, por exemplo, que você está dando ele, você está dizendo, ó, vem aqui, levem o Zaccaria, que nem testado foi direito no elenco. Então, assim, continua aquilo. A roda está girando e continuam sempre os mesmos problemas. O Allegri ditando o mercado, o Allegri tem uma péssima escolha técnica em dar nomes, em fazer escolhas técnicas. Enfim, é isso. Resumidamente é isso. As minhas críticas à Juventus é que eu vejo que sistematicamente os erros continuam de outras formas. A gente está conseguindo, com muito boa vontade, desinchar o elenco. Saiu Paredes, saiu Di Maria, o Bonucci foi botado à margem, mas não foi vendido. O Zaccaria estão tentando vender, embora ele não seja um salário mais caro. O Arthur foi passado para a Fiorentina, sendo que a Juventus está pagando o salário do Arthur. A gente não vendeu e a Fiorentina não está pagando o salário do Arthur. A Juventus está pagando o salário do Arthur. Então, assim, para mim, os erros financeiros não estão sendo totalmente sanados, não. É isso. Eu acho que o Arthur, a Juventus paga uma parte, não é o salário todo. É uma parte alta. Claro. Ele ganha quase 6 milhões de euros e a Juventus está pagando mais de 70% do salário dele. Então, assim, o salário dele tinha crescimento progressivo. Sim. Ele começava, o primeiro ano de contrato dele, ele começava ganhando 5 e ele terminava ganhando 8, acho, se não me engano. 7,5. Mas vocês citaram uma coisa interessante, mas esqueceram de outra, que é o Moise Kean sendo comprado a 30 milhões de euros, tendo feito 6 gols na temporada. Então, assim, não é um problema... Se você juntar tudo, foi 38, tá? Porque não, no empréstimo e tudo foi 38. 7 milhões, foram 7 milhões de empréstimo, mais os 30 milhões, 37 milhões de euros para o Moise Kean, que fez 6 gols na temporada. Então não é o problema do Vlahovic. O Vlahovic tem um problema nítido, que é assim, ele saiu de uma Fiorentina que começou a jogar por ele, para uma Juventus que não sabia jogar com um atacante que nem ele. Para mim, a opinião é essa. O Vlahovic é um baita de um atacante, não sei se ele vai render em outro elenco. Eu acho que a Juventus precisa vender para fazer caixa, que nem outras equipes fizeram. E a gente vai falar também do Milan daqui a pouquinho, mas a gente fez com o Tonali da mesma forma, mas o problema é que a reserva do Vlahovic não está rendendo. Não é o cara que vai... a gente tem um reserva que faz a mesma coisa. Não tem. No Milan, tem o Tonali. Saiu o Tonali, mas pode botar uma penca de jogo, pode botar o Pobega, pode botar... O Corinthians, se Deus quiser, vai sair. Mas pode botar o Reinders, que acabou de chegar, pode botar o Benasser. Mas no ataque, o ataque é uma função que, se você não tiver um jogador que faça gols, de que adianta, cara? O Vlahovic é o cara que faz gol deveria ser o cara que faz gol na Juventus. Se não for ele, vai ser quem? Morata? Vai querer o Morata de novo? Então, assim, acho que esse é um grande erro que a Juventus vai... Pior que o nome do Morata surgiu de novo. É lógico que vai surgir de novo. Sempre vai. Sempre vai. Só para puxar o gancho agora, mas aqui acho que o problema foi a forma como foi engatilhado o contrato dele lá na época da saída do Cristiano. Acho que fizeram um empréstimo de mais ou menos uns 2 anos, e dentro desse empréstimo já tinha a obrigação, ou era uma opção de compra que se tornava obrigação com certos objetivos. Enfim, e o Moise Kean foi bem nos moldes do que você estava falando, que você tem medo. No último dia de janela, o Cristiano saiu e eles foram buscar o Moise Kean. Exato. Pagaram alto por conta disso. E isso eu acho bem problemático, porque o contrato foi mal feito e chegou uma outra diretoria... mas ainda indicado para aquele mesmo grupo. Ok, mas é outra diretoria, agora o diretor de futebol é outro. E é um problema que eles têm que lidar, porque o contrato foi mal engatilhado. Vez por outra se falava de vai empurrar um Moise Kean numa negociação para não sei aonde. Mas, assim, difícil você achar um interessado para um jogador que é teoricamente... O Moise Kean, para mim, é o Patrick Cutrone da Juventus. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vestido.